Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda parte. Na primeira parte, eu esqueci de finalizar um trecho antes de entrar no outro tópico do capítulo, então eu vou repetir o último parágrafo aqui do, do tópico que eu parei. Admitido isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes se referindo aqui à riqueza, de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar e utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuírem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e abnegação. Abrindo um parênteses aqui, o mais importante de tudo não é o dinheiro, a riqueza material. O mais importante é o conhecimento e a sabedoria para usar o conhecimento, porque se você nasce numa vida pobre, não tem problema, porque se você tem a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, você consegue construir prosperidade. Agora, não adianta também nascer rico e milionário se você não tem a sabedoria e conhecimento, porque aí vai usar de uma maneira errada ou vai perder tudo. E perder tudo e ganha de novo, e pode dar de novo mais uma riqueza para essa pessoa, que ela vai perder tudo de novo, porque ela não tem sabedoria e conhecimento. Então, independente de nascer rico ou pobre, o mais importante é ter entendo eu, a ter o conhecimento, a sabedoria para construir a riqueza. Essa seria a riqueza verdadeira. Continuando. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida dual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para causar providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar, e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece.
Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. O que é que o homem possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ou ao partir do que ao chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem os objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. A um viajante que chega a um albergue com bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxarga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão. Que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pegou o peso de ouro e a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem, com a moeda terrestre. Has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Então vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Os bens da terra pertencem a Deus, que as distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões, e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil mais mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem, mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha deste fato. Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes. De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tomaram causa da falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, M. Bruxelas, 1861. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do outro domina,
Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem-vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressas em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus justo e severo vos dirá: que fizesse econômo infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego do que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessita ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com o receio de que te engane, vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, e das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do outro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861. Quando consideram a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral e que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Abrindo parênteses, olhando, esse aqui é um espírito falando que ele fala que impressiona ver o ser humano, como que ele se preocupa com os bens materiais. Mas quando tá desencarnado é mais fácil olhar, né? Quando tá encarnado, o pau come aqui, né? É outro ponto de vista. Apesar de que esse espírito também, né, pode ter, provavelmente teve experiência de estar aqui. Mas quando a gente tá aqui encarnado, é outra história. É outra história. Mas vamos lá. Na hora que tá aqui na carne, sentindo, né, essa densidade, essa nuvem de energia que nem sempre é leve, né? Então, preocupado com o dinheiro, o emprego, o mundo virando de ponta cabeça, não é brincadeira não. Vamos lá, dir-se-ia, diante da atividade que o desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos poderes em condições de satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregar aos excessos. Uma questão também é que quando a gente tem muito dinheiro, acaba gastando dinheiro com besteira e com coisas que vão que levam a baixas vibrações. Então, a questão é, para ter isso em mãos, interessante seria ter uma base, construir uma base boa para depois ter a experiência de ter dinheiro, né? Dar dinheiro na mão de uma pessoa imatura, bem dizer, é certeza que vai dar uma cagada, né? Mas, não sei, Deus é Deus, sabe o que faz. Que de penas, de amofinações e de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas
pessoas escravizadas e penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, e se vangloriam de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos, credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se ele constitui escravo, seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que ele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com eles se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimos proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e a exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Vós ricos que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descendentar-se nessa fonte benfazeja já nesta existência. Fruireis dos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva a improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, e que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito direi, pois dá esmola quando for preciso. Mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices a vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla.
Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa, a salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituir escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico, de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quanto vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestis do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quanto somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável rasga o véu sob que vos ocultáveis a vossa força a prestar conta. Voltando, a morte inflexível e inexorável rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência o que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade, ao que não é senão prodigalidade sem proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar caridade, economizará, amontoará ouro para dizer-lhe, deixar os filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo o paternal convênio e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guia, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pois pais e mães, laborais em grande erro. Se credes que desse modo granjeis maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos.
A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se ele conhece o valor, nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido da abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-la nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se a revista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo, acabar dizendo: faça o que eu fiz, segundo o seu modo de ver. A bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda sua inteligência e de toda sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que dependa a mancheias ou ouro de que dispõe para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, sem saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ele os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar caso apraza a Deus retirá-los, se por efeito de imprevisto reveses vos tornardes qual Job dizei, como ele: Senhor, tu nos havias dado amor e nos tiraste. Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resiste animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes. Por compreender estas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária modicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer.
gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo, sabei contentar-vos com o pouco. Se sois pobres, não invejais o rico, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispõe apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito aquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Transmissão de riqueza. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira o homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. E pois impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. E aqui termina a segunda parte do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou indo nessa. Até um próximo vídeo. Se você quiser ver os outros capítulos, tem uma playlist aqui no canal, né, com todos os capítulos deste livro. Ok? Então, a próxima. Então. Tchau, tchau.